A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, quero te convidar nessa hora para junto podermos estar fazendo mais uma videoaula da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adulto. Estamos na edição 87. O tema central desse quarto trimestre de 2025 é Multiplicando Discípulo, o legado de Paulo a Timóteo. O autor da revista é o pastor Davidson Pereira de Freitas. Estamos estudando a quinta lição, a lição número 5. Ela tem como título Prioridade da Palavra e da Piedade no Discipulado. O texto base é o capítulo 4 e estaremos fazendo a leitura nessa hora, né? Que diz assim, o subtítulo que está aqui na Palavra de Deus é Apostasia nos últimos tempos. O texto diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, doutrinas de demônio, pela hipocrisia dos homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Propondo essas coisas aos irmãos, será bom o ministro de Jesus Cristo, criado com palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas e exercita a ti mesmo em piedade. Porque exercício corporal para pouco proveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e a ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita essas coisas, ocupa nelas, para que teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então temos lido aqui a palavra, né? E o objetivo é despertar, o objetivo do estudo, né? É despertar os discípulos para a importância de uma vida fundamentada na palavra de Deus, exercitada na piedade, capacitando a resistir ao erro e ensinar com fidelidade e crescer no caráter cristão. Esse é o objetivo. Então, no decorrer desse estudo, dessa semana, aqui queremos fazer algumas perguntas, né? E ao decorrer desse estudo nós poderemos até responder. Quais as fábulas e ensinamentos modernos podem estar afastando o cristão da verdadeira piedade? Como podemos crescer em disciplina espiritual sem cair no legalismo, né? Essa é outra. E o que significa perseverar na doutrina hoje, em meio a tantas tradições? Então nós vamos tentar, ao longo desse estudo, responder essas perguntas aqui do estudo, né?
Mas antes eu quero te pedir duas coisas. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se puder, deixa o seu like. E também compartilhe com seus irmãos e amigos, né? Mas antes de começar o estudo, estaremos orando e intercedendo pelo esse estudo de hoje, pela sua vida, pela minha vida e pelo propósito que o Senhor tem de nos manter nesta vida para poder propagar o seu evangelho a toda criatura. Então oremos ao Senhor nesta hora. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, Pai nosso, ó Deus, queremos te agradecer por esse momento oportuno, Senhor, em que estaremos estudando juntamente com os amados irmãos a tua palavra bendita, maravilhosa, palavra fiel, palavra que não tem erro, inerrante, ó Deus, a tua palavra. Ministre a tua palavra em nosso coração. Derrame a tua graça na vida de cada irmão. Abençoa todos aqueles que fazem parte desse canal e todos aqueles que ainda farão parte nesse canal, ó Deus. Cada um que passar aqui, ó Deus, possa tirar o melhor do proveito das lições. Que sirva de exemplo, que sirva de alerta, que sirva, Senhor, de instrução e ensinamento para a sua vida, enquanto aqui nós estivermos neste mundo. Pai, muito obrigado pelo teu evangelho, que é o poder de transformar vidas. Só ele tem o poder de transformar vidas. Então, Deus, cuide de cada um de nós. Trata-nos conforme o teu querer, conforme a tua vontade. É em nome de Jesus Cristo que nós te agradecemos para todos sempre. Amém. Então, irmãos, já falamos aqui, né, a prioridade da palavra, né, e da piedade no discipulado. O 4º capítulo da primeira carta a Timóteo revela o coração do pastoral do apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo deixa se revelar aqui o que tem no coração dele, né, para o seu discípulo Timóteo, seu filho na fé. Diante dos perigos e ameaças da integridade, né, e da fé cristã, Paulo não apenas alerta sobre falsos mestres de doutrinas enganosas. Não é diferente de muitos hoje, né, irmãos? É como Billy Graham já disse aqui, né? A Bíblia é mais atual do que qualquer notícia de qualquer jornal. Mas também instrui seu filho na fé sobre como perseverar em tempos de confusão espiritual. Por isso que é necessário nós sempre estarmos refletindo na palavra de Deus e analisando tudo que acontece atualmente com a palavra de Deus, se ela realmente, né, tem se cumprido na vida de cada um de nós. Como líderes e discípulos de Cristo, são chamados à mesma vigilância e dedicação. A palavra de Deus não é apenas um conteúdo a ser ensinado, mas um alicerce que nutre, forma e molda o nosso caráter. Então, a finalidade do Evangelho, ela tem como moldar o caráter perdido para uma santificação, né? A piedade, fruto dessa palavra, é aplicada, exercida diariamente do viver para a glória de Deus, em todos os aspectos da vida. Então, não é em determinados ambientes que nós se declaramos cristãos, né? Mas em todo o tempo que nós aqui vivemos, em casa, na rua, somos chamados a viver uma vida de cristianismo. O discipulado eficaz nasce da combinação entre a doutrina sólida e vida piedosa. Uma fé que se entende, se vive e se transmite com poder, né? Primeiro tópico aqui, irmão, que nós vamos entrar é o perigo das doutrinas enganosas. O que você acha? Você acha que já estão vivendo nesse tempo de doutrinas enganosas? Pessoas se infiltrando no arraial de Deus para desvirtuar a verdadeira fé? Então Paulo começa esse capítulo com uma advertência profética séria sobre os últimos tempos, que na perspectiva bíblica não se refere apenas aos dias finais da história,
mas a todo período entre a primeira e segunda vinda de Cristo. Nesse tempo, alguns apostatarão da fé, ou seja, abandonarão as verdades do Evangelho. Quantas pessoas professaram várias vezes sobre a palavra de Deus, certificando que a Bíblia é a palavra de Deus, e hoje eles não se afastaram da graça, né? Se afastaram dos ensinos, e muitas das vezes até renegam a Escritura Sagrada, né? E isso é um abandono da fé cristã, sendo atraído por espíritos enganadores e ensinos de demônios, né? A expressão mostra que a apostasia não seria um fenômeno eventual, seria assim um passageiro, né? Mas uma tendência constante na história da igreja. Falsos mestres surgiriam com doutrinas estranhas, algumas ascéticas e legalistas, né? Não é nada diferente hoje, irmão. Nós temos visto aí muitas pessoas introduzindo coisas que não tem nada a ver com o ensinamento cristão, né? Nós poderíamos aqui até citar alguns, né? Mas não é necessário. Só de nós vermos como as pessoas, alguns pregadores, né? Alguns ministros da palavra têm se enrolado por não saber manusear nem a própria palavra, né? Porque a palavra de Deus ela tem que saber manusear. É uma espada, né? É uma espada cortante. É uma espada de 2 gumes. Ela tanto serve para te defender, também como condenar. Depende da forma que você usar, né? Então a palavra de Deus é importante. Falsos mestres surgiriam com doutrinas estranhas, algumas ascéticas e legalistas, outras demoníacas de sua origem, distorcendo a fé e desviando os discípulos do verdadeiro evangelho. Então, meu irmão, se você não lê a palavra de Deus, se você não estuda, se você não medita, se você não pratica, você está nesse rol aqui, né? Se nós, né, vamos dizer assim, vou me incluir, se eu não estiver inserido nesse rol aqui, estou também, né? Todos nós temos que entrar pela porta estreita. Nós sabemos que Cristo é a porta que conduz o caminho à vida eterna, né? Vivemos nesse tempo em que muitas heresias surgem, falsos profetas, falsas promessas, acabam desviando das pessoas a mensagem principal do Evangelho, a salvação eterna em Cristo Jesus. Meu irmão, Jesus é a porta, Jesus é a vida, Jesus é o pão do céu, Jesus é a salvação, né? Jesus é a verdade. Então não tem ninguém que possa substituir Jesus para a salvação. Não existe. Ele mesmo fez o sacrifício dele na cruz. É difícil entender essa mensagem? Não. É porque muitas pessoas estão com o seu entendimento cego, com o seu coração duro para entender a mensagem da cruz. Só pela graça de Deus. O conteúdo dessas heresias não era apenas filosófico ou teórico, mas afetava diretamente a espiritualidade e a prática da vida cristã. Proibia casamento, olha só, né? Começando pelo casamento. O casamento é uma bênção de Deus. Foi Deus que instituiu, né? Desde o início Deus instituiu. Homem e mulher, junto, não se separa, né? É carne da sua carne. Está lá no Gênesis, logo no início da humanidade, né? E a abstinência de alimentos, né? Práticas aparentavam santidade, mas negava a liberdade cristã. Nós somos livres para adorar a Deus, né? Nós não somos subjugados, escravos do pecado, mas somos livres para adorar a Deus, fundamentada na graça. A apostasia é um período da vida na qual a pessoa peca cada vez e mais e obedece menos, né? Isso é apostasia. Olhando para o mundo atual, você acha que o mundo está pecando menos ou pecando mais, né? Basta você ver que cada dia o pecado aumenta. Arrepender-se do arrependimento é o abandono liberado da verdade cristã. Quando você deixa de crer nas Escrituras, na promessa da vinda de Cristo, que Jesus é a salvação, só por Ele é salvo, você deixa de acreditar na verdade, fundamentada, né, nas Escrituras.
Influenciado por falsos mestres, muitas pessoas abandonam a fé. Segue perdido, vagando em meio a mentiras ensinadas. Quantas pessoas sendo enganadas hoje por ensinos de falsos mestres, né? Falsos pastores, com ensinamentos errôneos, né? Devemos estar atentos a todos os ensinamentos que são contrários à Bíblia, que tentam desacreditar a palavra. O único objetivo do inimigo é dizer que a Bíblia é um livro qualquer. É dizer que a Bíblia é um livro irrelevante, né? Porque a Bíblia, ela fala exclusivamente do autor da nossa fé, do Senhor Jesus. Desde o início de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para Jesus Cristo como o único suficiente que pode resgatar o homem. Então, desacreditando a Bíblia, as pessoas param de ler, param de observar, param de cumprir, porque o objetivo dele é parar o povo de Deus, né? Que tentam desacreditar a palavra de Deus, conforme nossa declaração doutrinária. A Bíblia é infalível, inerrante palavra de Deus. Não podemos aceitar qualquer ensinamento que contrarie os princípios bíblicos. Esse é um princípio nosso, né? Do cristianismo. A palavra de Deus a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não tem erro, né, nela. Eles jamais estarão desatualizados, nunca serão ultrapassados, conforme declarava o pastor Billy Graham, como já disse, né? A Bíblia é mais atual do que o Jornal da Manhã. Então, meu irmão, se você tem dúvida ainda, leia a palavra, examine as escrituras, né? Não tenha medo, porque quem convence o homem da justiça, do juízo, do pecado, não sou eu, não são as minhas palavras, mas é o Espírito Santo da graça que habita em mim e você. Ele vai te dizer com certeza que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela divisa na alma, no sentimento, no coração da pessoa. Então, não fique nas minhas palavras. Leia a palavra, examine ela, absorva a palavra de Deus, né? Então, o primeiro tópico, doutrinas enganosas, né? Muitos tentam tirar da direção, né? Segundo tópico aqui, fortalecendo-se da verdade, né? O próprio Pilatos, né? Ele desejava muito ver Cristo e Jesus falou sobre a verdade, ele disse, quem é a verdade? E a verdade estava perto dele, né? Ele era a verdade. Paulo contrasta os falsos mestres com os verdadeiros apóstolos. Mostra qual é o papel do pastor de defender a verdade e cuidar do rebanho do Senhor e o zelo à excelência. Então o pastor, o objetivo dele é levar as ovelhas ao aprisco do Senhor, né? Ao encontro do Senhor. O dever de Timóteo é alertar os irmãos do perigo ao seu redor. Paulo valoriza o papel do discipulador, como aquele que alimenta os discípulos com a palavra da fé e da boa doutrina. Então, irmão, temos que zelar. A Bíblia, para nós, é a Constituição Suprema de Deus. Se você almeja entrar nesse lugar chamado céu, a Bíblia é a que conduz até ele, através do nome santo de Jesus Cristo. Porque em nenhum outro nome há qual devemos ser salvos, senão no nome de Jesus. Então, a credencial está aqui, nesse manual, que você é revelado a todo homem, Jesus Cristo, né? O Filho de Deus. Não se trata apenas de repetir versículo, mas internalizar e viver a verdade, ensinando com autoridade e humildade, né? A função do pastor não é empurrar por goela abaixo o que ele pensa, o que ele acha. Não, ele tem que ensinar com humildade, com zelo, com amor, com carinho. A formação de discípulo exige mestres cheios da palavra, comprometidos com o evangelho. Será que hoje nós temos pastores comprometidos com o evangelho? Creio que sim, né? Creio que em todo tempo Deus vai ter os seus remanescentes. Por isso, Paulo afirma que Timóteo deveria estar nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina.
Temos que meditar na palavra de Deus dia e noite, como o Salmo 1, né? Bem-aventurado aquele que medita na palavra dia e noite. Somos alimentados não pelo pão físico, mas somos alimentados pelo pão que procede da boca de Deus, que é a palavra de Deus, né? Ou seja, alguém que internalizou o evangelho a ponto dele se tornar a fonte da sua força, né? O homem deve nutrir sempre a sua mente antes de poder nutrir a mente dos demais. Então, se você quer ser um discipulador, né? Você discipular outra pessoa, você tem que ter ensinamento, tem que ter alimentação para aquelas outras pessoas, nutrir as pessoas. Então, não pode, né, a pessoa sem o preparo especial da palavra, sem a alimentação da palavra, querer ensinar aqueles que muitas das vezes não tem nem para ele mesmo, né? Mas Paulo continua a orientação dizendo que Timóteo deveria rejeitar as fábulas profanas e tolas. Quantas heresias, quantas mentiras, né? Quanta introdução de doutrinas errôneas tentam introduzir na casa de Deus para desviar as pessoas da fé. E as pessoas caem porque elas não têm a base bíblica, né? Que é a palavra de Deus. Rejeitando todas as fábulas, né? Devemos, né? Com certeza. E tolas, errôneas, né? Ele faz um contraste entre fábulas profanas e o exercício da piedade. O que é a piedade? A piedade é a pessoa realmente estar fiel aos ensinamentos, realmente cumprir a palavra, né? Todas as falácias forjadas para o engano devem ser rejeitadas. Novamente somos exortados a não sermos omissos. Então, irmão, eu e você somos guardião dessa palavra, né? Vamos dizer assim, como guardião em que sentido? Que fazer zelar o que está escrito aqui na nossa vida, na nossa pregação, no nosso viver diário, tem que estar eternizado essas palavras, né, na nossa vida para que nós sejamos exemplo aos demais, para que ela permaneça viva em cada geração, né? Devemos transmiti-la aos pequeninos, né? Às crianças, aos jovens, aos adultos, aos anciãos, né? Não sermos omissos, mas ter um posicionamento firme diante das mentiras do novo tempo. Quantas mentiras, né? A prática do aborto, né? Dizer que as pessoas não... que a criança, né, concebida ali, né? Então, o matricida, parricida, né? São assassinos, né? São um tipo de assassinato, né? Quando você faz essas coisas. Olha, é duro, né? A gente vê que a cada dia a ilegalidade está sendo posta na legalidade. Coisas que Deus nunca mandou o homem fazer, eles estão cometendo. Então devemos exercitar espiritualmente para sermos fortalecidos. A palavra usada é guimanese, de onde vem o ginásio, sugerindo o treinamento intenso, repetitivo, disciplinado. Então nós temos que sempre estar estudando a palavra, repetindo os ensinamentos, fortificando a nossa fé. É um treinamento intenso, né? Quando a pessoa vai à academia e faz aquelas musculações, repetindo o exercício. Devemos exercitar na fé. Devemos pôr a nossa fé em ação, né? E como que você faz isso? Estando disponível a Deus na pregação, no ensinamento, no amor prático, né? É fruto de um coração inclinado a Deus, moldado por hábitos santos. Exercício envolve oração, jejum, leitura da palavra, leitura bíblica, né? Meditação na palavra, comunhão com o corpo, renúncia ao pecado, né? Isso aqui é muito grave, né? Renunciar ao pecado. Quantos pecados vem à sua mente, né? No seu coração, na sua visão, né?
A todo instante são bombardeados. Santidade no falar e no agir. Quantas palavras torpes, quantas palavras errôneas, né, pronunciadas dos nossos lábios. Então, irmãos, devemos vigiar, né? Humildade no serviço ao próximo. Foi exemplo lá Jesus, né, lavando os pés dos discípulos. Um discipulado maduro exige devoção real e não apenas conhecimento teológico. Viu, irmão? Então, nós falamos no primeiro tópico, o perigo das doutrinas enganosas, fortalecendo-se na verdade, na palavra, e agora um modelo vivo de discipulado. Você só vai transmitir, fazer um discipulado, se você for exemplo para esse discipulado. Não tem como o discipulado olhar para o seu líder e ver ele fazendo coisas que é errado e ele não tem como, né? Timóteo era jovem, tímido, doente, por isso algumas pessoas em Éfeso desprezavam a sua liderança. Então Paulo encoraja seu filho na fé a não desanimar, mas se erguer como modelo de maturidade espiritual para todos os fiéis. O líder cristão não pode ser um dominador do rebanho, mas um modelo a ser seguido, uma vida que inspira e arrasta as pessoas pelo exemplo. Esse é o modelo correto, né? Não por força, mas nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor, né? Então, irmão, quando nós paramos e pensamos aqui sobre um líder, né? E a liderança, ele faz algumas ponderações aqui em 5 áreas. Paulo destaca essas 5 áreas nas quais Timóteo deveria ser exemplo, né? Na palavra, a palavra é uma coisa preciosa, né? A palavra íntegra que edifica, né? A palavra que sustenta a nossa fé, a nossa razão. Como diz aí, muitas pessoas, não jogar conversa fora, né? Não jogar conversa fora. Segundo ponto aqui é procedimento, conduta cristã visível. Todos devem perceber que ali é um homem de Deus, uma pessoa de Deus. O amor, ação generosa e sacrificial, né? O pastor, o servo do Senhor tem que ser generoso, sacrificial. Fé, confiança em Deus evidente. A fé é o firme fundamento das coisas que não viu, mas creu. Então, a fé tem que brotar no coração do homem e ter certeza daquilo que ele crê. Pureza, integridade moral e sexual, né? Onde muitos líderes têm vacilado nessa área aqui, na sexualidade, na moral, né? Quantos líderes se envolvem na ganância do dinheiro e na sexualidade, no pecado, né? Sexual. Isso é uma derrota para o líder que não vigia nessas áreas. Além disso, Timóteo deveria não negligenciar o dom que lhe foi dado, dedicar-se à leitura pública da Escritura, ao ensino e à exortação. Timóteo ele foi chamado para ser pastor daquela igreja, né? E muitos aqui, como diz o texto, aqui a lição, por ele ser jovem, né? E tímido, né? E também doente, muitos não queriam obedecer ao chamado dele, mas ele era chamado por Deus. E Paulo estava incentivando, né? Encorajando a ele para que ele cumprisse o ministério dele, que era o de falar, né? Dedicar-se à fala publicamente, exortar, ensinar, não ter medo de ensinar aqueles que talvez teria ali pessoas mais idosas, né? Pessoas mais como é que se diz? Desinibida, né? Vamos dizer assim. Mas o chamado é de Timóteo. E diz assim, o ensino, a exortação, a perseverar no cuidado de si mesmo com a doutrina garantiria não só a sua salvação, mas também daqueles que ouviam, né? O progresso espiritual de um líder se torna evidente e inspira a comunidade.
O discipulado é a transformação que transborda. O discipulador deve ser exemplo. Ó, quando você olha para um ministério, né? Todo ministério ou toda liderança que você adquire, né? Principalmente nas igrejas, a primeira coisa que vem à mente da pessoa é se ele vai conseguir, né? Ser exemplo. Então devemos ser exemplo. Devemos ser cuidadosos. Devemos ser zelosos pelas funções que nos foi confiada, ortogada por Deus, né? As palavras têm poder, mas o testemunho arrasta, né? Então o testemunho meu e seu, de todos nós que professamos ser cristão, professamos com nossa boca que somos crentes em Cristo, né? O testemunho pessoal meu e seu faz com que as pessoas se acheguem mais a Deus. O ensino eficaz flui uma vida coerente, né? O que é um ensino eficaz, irmão? É você interpretar a Bíblia da maneira correta. Não temer as pressões de fora para que dá-se um jeitinho, né? Enquanto que a Bíblia diz que alguns pecados são cometidos, né? Citar aqui, João falou que Herodes, né? Estava em pecado com a sua cunhada. E o que aconteceu, né? O rei não fazia, mas ele denunciou esse pecado. Então, o cristão, o mensageiro da palavra, ele não pode omitir de falar as verdades bíblicas, independente de qual seja a situação. Nós devemos transmitir a verdade como ela é, né? E a verdade, ela sempre vai triunfar. Perseverante e cheio do Espírito Santo. Então, irmãos, aqui nós vemos que o Timóteo ele teve uma grande influência nessa igreja, principalmente pela sua conduta moral, né? Que coerência na palavra, no ensinamento, no trato, né? Tudo isso que o evangelho, que o apóstolo Paulo transmitiu, nós vemos nesse jovem pastor Timóteo sendo cumprida. E concluindo esse estudo, irmão, que eu creio que já falei, esse estudo de Timóteo, ele está sendo muito bom para o ensinamento de discipulado. Se nós pegarmos mesmo essa lição aqui dessa revista, vamos ver que tudo vai falar sobre o discipulado. É um trabalho muito lindo que esse pastor, o pastor Davis Pereira de Freitas fez, né? Concluindo, o líder cristão deve ser um exemplo, um ponto, em todos os aspectos da vida cotidiana. Cotidiana, né? Em todo, né? Não só na igreja, mas diariamente, né? Devemos ser exemplos. Se ele fizer isso, então o rebanho, sob sua responsabilidade, saberá como viver uma vida cristã. Ó. Né? O ensinamento já foi trabalhado pela vida desse líder, né? Que é o exemplo. Né? Então as ovelhas vão seguir o exemplo. Né? Segue o líder, né? Como diz aí. Mas aqui é diferente, aqui é segue o líder mesmo. Né? Edificar os salvos e ganhar os perdidos para Cristo são o objetivo do ministério cristão, de forma que Deus seja glorificado. Então, quando se faz isso, as almas se rendem e o reino cresce e Deus é glorificado, porque as almas creem no poder de Deus. O discipulado cristão é edificado sobre 2 pilares. O que é o pilar, né? A sustentação. São 2 colunas, 2 pilares, duas bases. Então, é a palavra de Deus e a piedade pessoal, né? O exemplo da pessoa, né? A fé que a pessoa tem. Em um tempo de relativismo e superficialidade espiritual, relativo, né? Pode ser, pode não ser. Não. O cristão, a palavra do cristão, desde o início é sim, sim, não, não. O sim não pode ser não e não pode ser sim. Porque sim, sim
Não, não. É uma coisa totalmente, é sim ou é não, né? Não tem essa de pode ser, né? A superficialidade espiritual. A igreja precisa urgentemente de líderes e discípulos que seja nutrido pela escritura, ó, pela palavra, né? Pelo ensinamento, base bíblica, né? Ensinamento profundo na escritura. Devemos ler mais, devemos ser instruídos mais, devemos buscar mais conhecimento, devemos fazer mais, né? Dar mais exemplo, né? Quantas pessoas lê, mas faz muita coisa errada e vem um escândalo, né? E muitas pessoas olham mais o escândalo que as virtudes, né? Moldado pela devoção, chamada de Paulo a Timóteo é também nossa vigiar contra os erros, ensinar com fidelidade, viver com santidade e inspirar pelo exemplo. Terminando essa lição, irmão, que maravilhosa, né? Dos ensinamentos do apóstolo Paulo para Timóteo e para nós hoje também, né? Tem servido para nós o parâmetro para a igreja atual, os ensinamentos de Paulo. Por isso que os ensinamentos ele não envelhece, né? Porque ele é um exemplo para todas as gerações e em todos os tempos, né? A Bíblia, ela não envelhece. Que sejamos com Timóteo discípulos que brilhamos em meio às trevas. Devemos brilhar, firmes na fé, crescentes na graça e perseverantes no caminho do Senhor. Esse é o objetivo da igreja e de todos nós, né? Meu irmão, que ao final desse estudo, nós, como já falamos aqui, dessas 3 primeiras perguntas, né? Então, devemos tirar ensinamento. Eu creio que nós aqui temos vários ensinamentos, né? Várias aprendizagens, né? Na palavra, no procedimento, o amor, a fé, a pureza, a santidade, né? A boa doutrina, a perseverança. Então, tudo isso está dentro do ensinamento cristão. Agora, finalizando, quero agradecer a você, meu amigo, meu irmão, que tem compartilhado também aqui. Alguns irmãos têm deixado seu recadinho, me incentivando, né? Incentivando o nosso canal. Isso é importante. O nosso diálogo também ali nos comentários. Você fica à vontade para fazer qualquer comentário, né? Dentro do ensinamento aqui proposto. Alguma coisa que nós não conseguimos extrair, mas que vocês na lição puderam ter esse ensinamento. Essa revista ela também está disponível em PDF também, né? E os irmãos podem baixar também, né? De acordo com tá lá no site da revista, né? Dessa revista aqui, Revista Palavra e Vida. Deixa eu ver aqui onde está. E você pode ir lá nesse site e baixar em PDF. Se você não tem a revista física, né? Revista, aí você vai lá, baixa a revista e pode acompanhar, né, a nós aqui pelo canal, né? E isso aqui não tem não? Sempre vem, né? Na revista, o site, entendeu? Você pode também estar junto. Ah, tá aqui, ó. Logo aqui. palavravida.batistafluminense.org.br. Aí você pode acessar lá e baixar também. Tem várias coisas lá, né? Tem conteúdo, tem didática, tem muita coisa boa, né? E queremos te agradecer por sempre estar conosco aqui, né? Vamos estar orando, finalizando esse estudo, tá bom? Muito obrigado, vamos orar. Pai querido, mais uma vez, entramos na sua presença, agradecidos somos, ó Deus, por esse momento, conjuntamente com os amados irmãos em Cristo, ao estudar mais um pouco da sua palavra, dos ensinamentos e da proposta da revista Palavra e Vida, que é falando sobre a primeira carta de Timóteo, ó Deus, o legado que Paulo deixou a Timóteo. Então, Senhor, abençoa
todos os nossos amigos e irmãos em Cristo. Nos dê a graça, a bondade e a misericórdia. Ó Deus, muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer para todos sempre. Amém. Meu amigo, meu irmão, já chegando aqui no final, quero te agradecer. Se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?